Bom dia a todos. Nós, na reunião clínica que nós fazemos semanalmente no Hospital do Rim, na Fundação Oswaldo Ramos, da disciplina de Nefrologia da Escola de Medicina, hoje nós temos a honra de contar com o Dr. Nils Olsen. O Nils vai falar sobre imunometabolismo no transplante experimental, que é uma situação clínica que não é clínica, né? Que eu engasgo bastante com isso, embora eu tenha sido orientador do mestrado do Nils. O Nils ele é graduado na Universidade Federal do Ceará, em 1991. Depois ele fez mestrado, que foi orientador, fez doutorado em nefrologia aqui na Unifesp, fez livre docência aqui também na Unifesp. Ele mostra que ele fez pós-doc no Colégio Imperial de Londres, como bolsista da FAPESP na época, mas antes eu já tinha conhecido o Nils na França, né? O Nils passou um estágio na França. Acho que teve outros lugares que você fez estágio no exterior. Então, o Nils tem bastante experiência, ele sempre se dedicou bastante à pesquisa básica, experimental. E agora, além de tudo, ele é assessor da diretoria científica da FAPESP. E lá ele está mostrando todo o dinamismo dele, assim, tentando ajudar os pesquisadores, como ele mencionou aqui. Um terço dos projetos que são aplicados na FAPESP são aprovados, que é um número exorbitante, esse é um número bem grande. Ele vai falar aqui para nós sobre imunometabolismo no transplante experimental. Hoje, como é meu aniversário, quando terminar, todos estão convidados para uma festa surpresa que vai ter aqui. Obrigado, professor. Parabéns, então, já de antemão. E vi aqui, é um desafio falar de uma coisa que é pesquisa básica para um auditório que é eminentemente clínico, mas eu entendo isso como um desafio e dizer que eu sou médico, então eu já passei por isso, eu já tive sentado com vocês, eu fiquei aqui no Hospital do Rim. Fez até diálise. Fiz até diálise, eu passava catéter de Denkoff, adorava aquilo dali, plantou na casinha, e eu fazia o pré-transplante aqui, mas eu acho que eu sempre gostei. Eu lembro quando eu fui questionado na livre docência aqui, né, eu já era professor na USP, e o pessoal não estava tão feliz que eu tinha saído daqui, mas aí eu falei que o meu interesse naquela época, eu acho que até hoje, é entender muito mais porque os pacientes ficam doentes do que saber como tratá-los. Então, acho que tem lugar para todo mundo. O meu lugar era lá no começo, entender um pouquinho disso e de que forma eu posso ajudar vocês no outro lado da carreira, que é tratar e oferecer um bem-estar maior para os pacientes. Então, eu não consegui trocar coisas. Pode passar aqui. Então, a ideia de hoje é falar um pouquinho sobre imunometabolismo, eminentemente experimental, é NIO, mas eu espero que eu consiga fazer alguma conexão clínica. Aí, no finalzinho, eu vou falar um pouco dos dados recentes de um aluno que fez um doutorado, quando a gente foi olhar para transplante de pele. Então, nessa primeira parte, o que eu ia mostrar, acho que vocês sabem disso, né? Mesmo com o impacto da pandemia, transplante é uma opção e cresceu, né, no mundo todo nos últimos anos como uma oferta para pacientes com doença crônica que precisam de terapia substitutiva. Recentemente, o Hospital do Rim está de parabéns, conseguiu chegar a 20 mil transplantes, é um marco histórico. A gente percebe o efeito da pandemia aqui, mas a gente tem pacientes que estão em lista de espera e que, de alguma forma, você precisa pensar nisso. E, recentemente, né, usamos dois grandes exemplos da Harvard e da NIU, tem se trabalhando a ideia de xenotransplante. Para quem estava nesse último congresso americano, ficou claro que nesses experimentos com o doador falecido, eles estão conseguindo recontar uma história de como que seria uma história natural de um xenotransplante. Ele foi demonstrado que durante 2 meses que um rim de porco, né, fica no receptor, eles conseguiram, por biópsia, mostrar toda a evolução de fazer uma rejeição com componente humoral, depósito C4D, e depois que você trata, aquilo melhora, e no fim, quando eles retiram o órgão para terminar finalmente com a vida do receptor, eles conseguem ali demonstrar uma história. Isso significa que rejeição vai voltar, né, dentro de um contexto, novamente agora do xenotransplante, a ser algo que a gente precisa raciocinar. Com os novos imunossupressores, a gente sabe que a taxa de rejeição diminuiu, a qualidade dessa rejeição ela está um pouquinho diferente
dos subtipos de células, mas basicamente a gente vai precisar voltar a entender como que uma célula T, né, CD4 ou CD8, e como que as células apresentadoras de antígeno e até outras células do sistema imune, de uma certa forma, levam à rejeição, formando esses subtipos celulares, né? Basicamente, o que está relacionado com a rejeição é o TH1 e TH17, que são aqueles linfócitos produtores de interferon gama e de L17. Então, o foco da gente é isso. A gente baseia, no caso, no fato de que, nos últimos anos, a gente tem visto pouco incremento nas novas drogas imunossupressoras, né? Eu estava aqui quando o Elinho voltou do pós-doc dele e o Hospital do Rim foi pioneiro em testar várias drogas, as novas drogas imunossupressoras, mas a gente observa que depois de um certo tempo essas drogas elas acabaram entrando ali no stand-by sem grandes novas moléculas. O que é interessante é que a maioria dessas drogas que são usadas, né, no dia a dia de vocês aqui, se você olhar para o mecanismo delas, elas de alguma forma envolviam a inibição de moléculas que estão relacionadas ao que a gente vai chamar aqui de metabolismo celular. Então, os inibidores do mTOR, né, o everolimus, rapamicina, já tinham um componente de alteração de metabolismo celular dentro do seu mecanismo mecanismo básico de ação, né? Então, se você olhar o que acontece numa resposta imune, e a gente como residente, médico, pós-graduando, olhar o que a gente vê dos pacientes, né? Eu lembro aqui nas reuniões do transplante, quando o Moura, ele falava, o professor Marcelo também, dizia que tinha blastos ali naquelas biópsias, e a gente falava, putz, então tem o tal do blasto, né? Tem uma célula que ela é maior em tamanho, né? Que tem um citoplasma mais volumoso. A gente dosava, né, os anticorpos anti-doador, anti-HLA do doador, e a gente sabia que isso existia, e algumas rejeições a gente tinha neutrófilo, que a gente descartava infecção urinária, e essas células estavam lá. O que está por detrás disso é que uma célula, para ela virar um blasto, e um linfócito B para virar um plasmócito, crescer, modificar, se diferenciar, ela precisa usar energia para que isso aconteça. E não tem como uma célula crescer, ficar ativada, se ela não aprender que ela tem que pegar mais fontes energéticas para virar essa célula chamada de blasto ou plasmócito, né? E basicamente a gente consegue gerar energia, né, a partir de glicose, aminoácidos que estão aqui, como a glutamina, ou a gente pode beta-oxidar alguns lipídios e a gente faz isso na mitocôndria. Isso é o geral, né, que seria o que uma célula normalmente utiliza como a fonte energética. Eu sempre gosto de voltar na ideia de que, quando a gente olha evolutivamente, né, metabolismo é uma das vias, né, que foi impactada pela evolução. Se você pega aqui um fago, né, que é esse vírus que infecta a bactéria, ele tem uma única via metabólica para fazer tudo o que ele quer, né, para se dividir e para se manter vivo. Se você pega, essa bactéria aqui, Thermofibrio, ela é uma bactéria de águas profundas, ela utiliza, quando ela está lá no fundo, lá no Dark Sea, ela utiliza enxofre como fonte energética. Mas você consegue achar a mesma bactéria muito mais próxima da superfície do oceano, onde ela já usa a estrutura de carbono para seu metabolismo. Ou seja, a mesma bactéria em diferentes profundidades do oceano, usando duas fontes energéticas. E se você passa por uma bactéria que a gente tem aqui, E. coli, uma Pseudomonas, ela já tem várias vias metabólicas muito parecidas com as vias metabólicas que a gente tem num indivíduo, numa célula, tanto no sistema imune como no sistema renal. Então, à medida que a gente foi evolutivamente sobrevivendo frente a essas pressões de infecção, mudanças de clima, a gente foi se adaptando a ter vias metabólicas específicas para gerar energia. A gente aprende, né, na bioquímica, que basicamente, se você utiliza a via glicolítica, você gera 2 ATPs, mas se você vai para a fosforilação oxidativa na mitocôndria, você gera uma quantidade maior de energia, maior de ATP. O problema é que essa é uma via extremamente rápida e essa é uma via que demora um pouco mais tempo. Além disso, quando você usa a glicose para fazer a via glicolítica, você pode ter aqui um side, né, uma saidinha para uma via chamada pentose, e nessa via das pentoses você gera alguns produtos que vão ser usados pela mitocôndria, mas que também são vias necessárias para você duplicar o teu DNA e a célula se dividir.
Então, muitas vezes, células que estão em rápida proliferação, como um linfócito, uma rejeição aguda, ele prefere muito mais descer aqui para poder gerar essa via da pentose, para gerar subprodutos, porque senão ele não se divide. Então, essas células que são rapidamente proliferativas, mais pró-inflamatórias, acabam que elas são mais glicolíticas. E ao final dessa glicólise, a gente tem a produção de lactato, e a gente usa essa medida de lactato para dizer se uma célula utilizou mais ou menos essa via. Mas o que também está interessante, né, eu acho que isso tinha abstracts lá no congresso, mostrando que esse lactato ele pode ir para o núcleo da célula e funcionar como uma célula, uma molécula sinalizadora. Mas existiam vários trabalhos, tem um brasileiro que estava na Suíça, agora ele está na Dinamarca, que ele mostrava o efeito da alcalinização, né, em alguns pacientes com sobrevida de enxerto. Então, ele mostrava exatamente um pouco do efeito de você ter essa capacidade de acidificar o meio externo e quanto que isso gera ali um meio ambiente mais pró-inflamatório, logicamente, no caso do transplante, com o maior impacto na sobrevida. Então, isso já tem trabalhos na literatura. No sistema imune, tanto no timo como no linfonodo e baço, à medida que a célula naturalmente está passando por esse período de diferenciação, ele segue uma via metabólica específica. No geral, células que estão em repouso, que não estão ativadas, usam mais mitocôndria do que a via glicolítica. Então, eles são mais fosforilativos. Então, uma célula que está lá em repouso, eu consigo fazer isso. À medida que eu ativo essa célula, né, eu viro uma célula efetora, aí eu vou para essa tal dessa via da glicose. Então, basicamente, é o que está no geral. Recentemente, a gente revisou a imunologia de doenças renais e a gente demonstrou que tanto o camundongo, que é o que a gente usa, como em ser humano, no rim normal, determinadas regiões do rim, você tem uma população residente de células naturais. Essas células, elas estão ali naturalmente. É uma célula que é mais difícil de ser depletada pelos anticorpos que a gente usa, e que elas são utilizadas para fazer homeostase do tecido renal. Então, essas células aqui, elas também sofrem, né, alterações metabólicas, a gente vai ver um pouquinho disso. Durante uma lesão renal, seja aguda ou uma doença renal crônica, o que a gente observa é que o metabolismo que o rim tem naturalmente, ele muda, né, e a gente chama isso de reprogramação. Quando eu estava na residência, eu lembro, né, o Pavão tinha acabado de voltar também da residência, ele conversava, ele mostrava que eles trabalhavam naquela época com embriogênese, e ele falava que um dos locais que tinha mais mitocôndria no rim era no túbulo proximal. Então, é uma célula que é extremamente rica em atividade metabólica, ela usa isso para fazer fosforilação, porque ela tem que fazer endocitose de um monte de proteína que é filtrada para não sair nada na urina. Então, significa que a atividade mitocondrial dessa célula é extremamente importante. E o que a gente sabe é que na hora que você faz uma lesão aguda ou uma lesão crônica, essa mitocôndria ela acaba se quebrando, né? A gente vai mostrar isso depois. E você diminui essa biogênese e passa a favorecer outras vias metabólicas. E isso está relacionado com o desenvolvimento de fibrose, porque você ativa a via do TGF-beta. Então, reprogramar metabolicamente a função do túbulo proximal se relaciona com a fibrose. E o outro lado, o último, só para fazer um contexto, é que todas essas vias metabólicas, né, aqui, a mitocôndria está aqui, elas se relacionam com inflamação, né? Se relacionam com aquelas moléculas de a atividade, né, de ativação celular, a via do NF-kappa-beta aqui, e a via dos inflamassomas, que aí vocês já lembram, está relacionada a várias condições como a própria rejeição, e glomerulopatia, e lesão renal aguda, como a do NALP3 aqui. A mitocôndria, na sua camada mais externa, ela tem ligado, né, fisicamente ligado, você tem aqui a cardiolipina, né, ela tem ligado mitofusina, que é uma molécula relacionada à biogênese mitocondrial, mas ela está ligada a alguns receptores de imunidade inata. Então, significa que quando você causa uma disfunção metabólica, você tem uma chance de ativar o sistema imune, e vice-versa. Se eu ativo o sistema imune, eu altero o metabolismo. Então, por isso que a gente chama de imunometabolismo, porque especificamente eu não consigo dissociar. Então, aqui é um dado para mostrar que se você coloca uma célula tubular
em deprivação de glicose, né, com 4 horas, aqui 12, talvez 24, você tem progressivamente o aumento da expressão dessa molécula do sistema imune inato, que é o NALP3, que é um receptor. Na via glicolítica, algumas enzimas relacionadas a essa via ativam diretamente, né, aqui está escrito NALP1, que é um outro receptor de imunidade inata. Então, não tem como você não ativar uma via metabólica e não levar aquilo a um processo inflamatório. Se você olha especificamente no macrófago, né, e hoje muito do que eu assisti no congresso foi sobre monócito e macrófago, se você ativa a via do mTOR, né, e a gente tem isso ativado pós-transplante, ele leva a uma ativação da via glicolítica, porque você aumenta a expressão de uma enzima chamada hexoquinase. O efeito disso é ativar o sistema imune produzindo uma enzima, uma citocina chamada IL-1 Então, simplesmente a ativação de uma via, de um sensor metabólico, que eu vou explicar depois, está levando a alteração metabólica e leva à inflamação. Esse macrófago que produz IL-1 é o chamado macrófago M1, né, que tem uma alta expressão de uma molécula que é um sensor de oxigênio, chamado RIF1-alfa, tem essa expressão de hexoquinase 2, né? E aqui eu estou medindo a fosforilação oxidativa, e em vermelho está mostrando que ele consome menos oxigênio. Ou seja, ele está usando glicose e não a mitocôndria. Este é um macrófago muito pró-inflamatório. O ideal é que a gente conseguisse detectar isso precocemente, em urina, em biópsia, em sangue, para que a gente pudesse predizer o que vai acontecer com esse paciente que tem esse perfil de macrófago. Didaticamente, né, o grupo do Luke O'Neill, na Irlanda, ele mostrou que, dependendo do tipo de macrófago, né, o que é chamado macrófago M1 ou M2, eles têm o fluxo, né, o ciclo de Krebs na minha época, o TCA hoje, diferente. Né? O macrófago que é ativo, né, que ele é pró-inflamatório, que é o M1, ele tem um ciclo quebrado em 2 locais, né? E essa quebra no ciclo faz com que você acumule os fatores que estão antes da quebra. E todas essas moléculas antes da quebra, eles são pró-inflamatórios, né? Então, você pode dosar essas moléculas e aí você relaciona a um fenótipo clínico desses pacientes. Metabolismo em todas as células, né? A gente sempre fala de linfócito, que é o que eu vou mostrar, macrófago, mas célula natural killer, quando ela está sendo citotóxica, ela é mais glicolítica. O macrófago, o neutrófilo, quando ele está fazendo fagocitose, ele produz uma quantidade de lactato muito grande, né? Ele consome o ATP, então ele é mais glicolítico. E a célula dendrítica também, quando ela está perdendo uma das suas moléculas de via de sinalização, como o mTOR, ela fica mais glicolítica. Então, o metabolismo em todas as células, imunológicas, não imunológicas, mas a história tudo nasceu em linfócito, né? Os primeiros dados mais convincentes mostraram que, dependendo do subtipo de linfócito, TH1 que produz interferon gama, TH2 que produz IL-4, TH17 que produz IL-17 ou Treg, eles têm uma capacidade de captar glicose diferente, né? Então, essas células, uma vez ativadas, elas são mais glicolíticas. O linfócito B, do mesmo jeito, na hora que eu ativo o linfócito B, eu capto muita glicose. Então, o linfócito B, para virar um plasmócito, ele precisa captar muita glicose para depois ele produzir as imunoglobulinas. Então, isso para a gente significa o quê? Que eu posso bloquear isso e diminuir a ativação desses linfócitos nas doenças que a gente estuda, né? Basicamente isso. Então, se vocês lembrarem do que está no livro de imunologia, né, o linfócito naivo, quando ele encontra um antígeno, ele prolifera, tem expansão clonal, chega no platô e depois ele desce e fica aqui essa memória imunológica. Do ponto de vista metabólico, é a mesma coisa. O naivo, ele está numa posição quiescente, então ele é fosforilativo. Na hora que eu ativo, ele vai para a glicólise. Na hora que ele efetuou, matou o que ele tinha que matar, ele volta a usar a mitocôndria e ele termina como um linfócito T de memória. Então, os linfócitos T de memória, que vão lembrar do antigo doador, eles usam muito mais fosforilação oxidativa do que glicose. E o que a gente aprende é que essas células, né, diferente do que a gente imaginava, elas estão em 2 locais principais hoje, na gordura e na medula óssea. Então, na hora que eu gero um linfócito de memória, a gente achava que estava no linfanodo, no baço, mas não, ele volta para a gordura e ele volta para dentro da medula óssea e depois ele é acionado, eles voltam para a corrente sanguínea de novo.
Então, como que isso acontece, né? Como que esses linfócitos, quando são ativados, passam a ficar mais glicolíticos? Basicamente, eles percebem, né, o que está no extracelular, né? E eles usam o que a gente chama de sensores metabólicos. Um deles é a via do MPK, a outra a via do mTOR, né, que está aqui, assim, e a via PTEN, PI3 quinase, que os mTORs, né, 1 e 2. Então, essas moléculas, elas são chamadas de sensores metabólicos, significa que eles percebem alterações no extracelular quando a quantidade de energia está baixa. Pouca ATP, pouca glicose, pouco aminoácido, essas vias, elas são, de alguma forma, ativadas. Então, o linfócito naive, quando ele vira um linfócito ativado, o que ele vai fazer é aumentar a expressão de transportadores de glicose na sua superfície. Então, o linfócito ativado capta muito mais glicose. Essa via glicolítica, ela entra, ela vai ser transformada em lactato, vai acidificar e esse lactato vai fazer um monte de coisa. Isso está relacionado à ativação de uma via metabólica, um sensor metabólico, que é o mTOR e o CMYC. Então, para vocês, mTOR é alvo, né, das rapamicinas. Essa via glicolítica significa que eu bastava bloquear ou medir a expressão desse glúten, já me dá uma ideia de quanto que esse linfócito está ou não está ativado, né? Então, esse grupo, né, do Luke O'Neill, ele descreveu que todos esses THs, né, que a gente fala tanto na imunologia, está relacionado com uma via metabólica diferente da outra. Basicamente, o que a gente precisa aprender é que as vias dos THs são mais glicolíticos, enquanto que a T reguladora, que é aquela que contrapõe a atividade de uma célula T ativada, é mais fosforilativa, né? Fosforilação oxidativa, e usa uma outra via, a MPK. Para quem lembra, a MPK ela é o alvo daquela droga metformina, que é uma das drogas mais utilizadas lá, até o Ozempic, né? É uma das drogas mais utilizadas nos Estados Unidos. Depois acho que deve ter mudado. Então, o mTOR, você tem duas grandes vias, né? O mTORC1 e o mTORC2. A maioria das rapamicinas a gente acha que inibe predominantemente o mTORC1, você precisaria de outro tipo de droga para inibir os mTORC2. mTORC1 está relacionado, como eu falei, ao desenvolvimento de alguns THs e metabolismo glicolítico. Então, experimentalmente, né, o que o pessoal mostrou na literatura, trabalhando com animais que não têm esse Treg knockout, significa que ele não tem o mTORC1, ou seja, ele não tem o principal alvo da rapamicina. Na hora que eu deleto isso daí, comparado ao wild type, né, esse camundongo deletado, ele não produz interferon gama, tá certo? Ó, tem quase nada, tem 2, e aqui 1,29. E ele produz a mesma quantidade, ou até mais, de L4, ou seja, naturalmente ele vai para um padrão TH2, que é um padrão menos pró-inflamatório. Então, o mTOR estava relacionado à diferenciação para TH1, e se eu tirasse, eu mudava isso daí. O que a gente fez no laboratório? A gente construiu um camundongo onde esse mTORC1, né, ele é depletado especificamente em células T. Então, somente as células T são knockouts do mTOR, do complexo 1. As outras células, linfócito B, célula dendrítica, são todas normais. E a gente fez o transplante de pele, aqui pela foto vocês conseguem ver que o transplante de pele ele não era rejeitado, né? Então ele tinha essa aceitação de longo prazo. E a gente mostrava que você estava relacionado a uma menor frequência de células TCD4 no linfonodo de drenagem, esse CD4 produzia menos TNF, ou seja, estava menos ativado. E a mesma coisa para o CD8. Então, se eu retirasse o mTOR do linfócito T, isso tinha um impacto positivo numa rejeição pós-transplante. E quando eu tirava o mTORC2, né, então eu fazia a mesma coisa, cruzava, demora quase 6, 7 meses para a gente ter esse camundongo, a rejeição acontecia de qualquer forma. Então, não era o mTORC2 que era importante para o linfócito, era o mTORC1, que é o principal alvo das rapamicinas. Com isso, a gente meio que mostra a importância de você ter um metabolismo dessas células em linfócito, né, para que esse linfócito fique ativado. Mas um outro componente que eu não vou falar, mas é importante citar, é que o grupo da Erika Pierce, né, ela estava em Freiburg, na Alemanha, ela mostrou que não só a via metabólica, né, glicólise e oxifose, era importante, mas também a biogênese da mitocôndria. As mitocôndrias, elas podem se fragmentar ou elas podem se fundir. Quando você tem fusão de mitocôndrias, as mitocôndrias elas ficam alongadas, tá vendo? Elas ficam maiores, diferente
de uma mitocôndria que está fragmentada, isso está relacionado a uma ativação maior ou menor da célula. Então, se você fissiona, né, se você quebra mitocôndria, você faz células mais efetoras, porque elas acabam usando mais a via glicolítica. E se você estimula de alguma forma a fusão de mitocôndria, né, elas ficarem alongadas assim, você acaba deixando essas células, esses linfócitos, com um perfil mais de memória, então menos pró-inflamatório. Então é importante a gente não só pensar em vias, mas também pensar no que a gente chama de biogênese mitocondrial, e isso eu vou mostrar um dado lá fora. E há um tempo atrás eu tive um aluno do doutorado sanduíche que ficou no laboratório do Jonathan Power, que é um cara lá em Baltimore, e eles foram os primeiros a mostrar que se eu pegasse um linfócito e tratasse com um bloqueador de glicose, chamado 2DG, ele bloqueia aquele GLUT, que é a captação lá da glicose, um pouquinho abaixo daqui. Se ele desse aquela metformina que vocês usam para tratar pacientes, ou você combinasse os dois, que seria o vermelho, esse meu linfócito tipo CD4 não produzia nada de interferon gama. E ele também não conseguia fazer o uso da mitocôndria. Ou seja, eu inibia a ativação de um linfócito, né, que é outro modelo, simplesmente tirando duas vias metabólicas, estimulando a MPK e tirando a glicose. Depois ele mostra que esse mesmo linfócito tratado com um inibidor de glutaminólise, né, que inibia lá pegar a glutamina, o inibidor de glicose, associado à metformina, esse linfócito ele não proliferava, que seria o azulzinho, né, ele fica aqui à minha direita, e ele não produzia zero, quase nada de interferon gama. Isso é o que a gente estava discutindo antes que deve ter uma toxicidade muito grande. Mas eu tirei 3 vias metabólicas, ou modulei 3 vias metabólicas, o meu linfócito ele não prolifera e ele não produz interferon gama. Qual a importância disso? Quando ele fez transplante de pele, quando ele fez transplante de coração e tratou com essas 3 drogas, você vê aqui que é um transplante halo, né, de bulb para black, você tem a aceitação plena, né, do enxerto. E no transplante de coração você não tem rejeição. Então ele simplesmente tratou rejeição de um halotransplante usando drogas inibidoras de metabolismo, sem nenhum imunossupressor. Então, lógico, é difícil a gente traduzir isso imediatamente para a clínica, mas dando a ideia de que talvez isso possa ser uma ferramenta, né? Cabe a vocês dizerem para mim se os pacientes que faziam uso de metformina têm uma função de enxerto melhor, e agora com os inibidores de STLG2 e todos esses, quem sabe ali, o Ozempic, como que eles evoluem pós-transplante. Então, a ideia era que se você trabalha com transplante, né, uma forma de você evitar a rejeição e você ter o aceite seria você trabalhar com drogas que pudessem inibir vias metabólicas, e talvez isso possa ser coadjuvante em algum momento no transplante. E por último, um sensor que eu tenho falado bastante, né, que ele é o alvo da ação da metformina e provavelmente de vários outros fármacos, é a MPK. Ela sente esse balanço de ATP, ADP, então ela é de alguma forma ativada e ela se relaciona intimamente com a via do mTOR. Então, a gente também construiu um camundongo, né, que é nocaute da via do MPK somente em linfócito. A gente fez transplante, a gente percebe que tem uma rejeição, não é igual ao mTORC1, mas a gente consegue mostrar uma diminuição de CD4, produtor de interferon, produtor de TNF, e um aumento daquelas células FOXP3, né? Então, mostrando a importância dessa via MPK. E do ponto de vista metabólico, né, esses linfócitos, eles são menos glicolíticos, né, eles acabam usando a fosforilação oxidativa, que seria um marcador de não ativação. Então, para resumir o que tem na literatura, então, se você pega aqui as vias metabólicas, né, usar glicose, aminoácido, beta-oxidação, ou você trabalhar esses sensores metabólicos, diferentes tipos de célula T, naive, efetora, de memória ou subtipos, você tem uma maior ou menor utilização dessas vias. Nunca é 0 ou 1, é sempre um pouquinho mais de um do que o do outro, tá certo? E isso é super plástico, significa que uma célula, quando ela sai de um nível, ela pode passar para o outro e depois ela pode receber um estímulo e voltar para o que ela era antes, né? Então, o que a gente deixa para provocar vocês, eu acho que essa é uma discussão, é se por acaso essas drogas que mexem com energia, os sensores metabólicos, ela poderia ser um complemento, de alguma forma, à imunossupressão clássica que vocês usam hoje para inibir essas vias, né, de coestímulo ou as vias de sinalização intracelular que levam à diferenciação dos linfócitos. E por último,
Eu queria trazer uma outra ideia, que é o que o laboratório tem feito bastante, em colaboração lá com o Riela e o Thiago, baseado numa visita que eu fiz há muito tempo atrás na Harvard, quando eles me chamaram para dar essa aula lá, que era, eles estavam fazendo aqueles os VCAs, né, que eram os transplantes vascularizados compostos. E o Riela, quando ele estava ainda no Brigham, ele era um dos caras que fazia o transplante de face, transplante de mão, de membros e tudo mais. E eu tinha muito interesse no biobanco deles de biópsia, porque eles faziam biópsia pré-auricular nesses pacientes de rotina, para eu estudar o que eu achava que era importante, ainda acho, que é a célula chave, né, no transplante de pele, que é o queratinócito, né? Então, a gente fala muito de linfócito T, célula apresentadora de antígeno, porque a gente sempre trabalhou com transplante de rim, mas se você pega um transplante desse composto, a principal célula que está lá não é a célula do sistema imune, mas é a pele, né, e o próprio queratinócito. Então, a gente partiu do princípio de que o queratinócito, ele era uma célula-chave para desencadear a resposta imune numa rejeição de pele. Então, a pele é hoje um dos sítios mais importantes que a gente tem de sistema imune, né? Tem um sistema imune extremamente complexo, uma microbiota específica, você tem subtipos de célula de queratinócito, né? Desde o basal até o que fica aqui em cima, você tem células imunes tanto na camada como ao redor do bulbo, eu tenho menos, mas existe bastante, glândula sebácea, então você tem um sistema extremamente interessante. Então, o que a gente partiu do princípio, né? Esse cara chamado Otto Warburg, ele mostrou que em determinados tecidos, né, quando a gente tem oxigênio, a gente tem eminentemente a glicose sendo utilizada na forma de fosforilação oxidativa. Na ausência de oxigênio, a glicose ela poderia, né, ser transformada em lactato e aquilo que a gente aprendeu de glicólise anaeróbica. O problema é que em tumores, ele observou, e também em tecidos que estavam proliferando, que tanto faz ter ou não ter oxigênio, a glicose poderia ir para lactato. Então, eu poderia fazer uma glicólise na presença de oxigênio. Isso foi chamado de efeito Warburg, e foi mostrado que não é só em tumor, mas células do sistema imune também. Quando você olha para esse efeito Warburg, o que você tem é a participação da última enzima, está bem pequenininho para a gente não decorar, na via da glicólise, que é a via chamada piruvato quinase. Então, a piruvato quinase ela é uma enzima que está na última fase da glicólise, que ela vai pegar o fosfenol piruvato e transformar em piruvato, que aí pode entrar dentro da mitocôndria. Essa é uma enzima que sofre splice alternativo, né? Então eu tenho a PKM1 e a PKM2, que vêm de exons diferentes, mas o que é importante é que especificamente nessa PKM2, ela pode ter uma forma tetramérica, tá aqui 4, ou uma forma dimérica. Como ela é dimérica, pequenininha, o que é que acontece com essa enzima? Ela vai para dentro do núcleo. E dentro do núcleo ela senta em alguns fatores de transcrição e induz a transcrição de algumas moléculas. E a forma que é tetramérica, que ela é maior, ela fica no citoplasma e participa da via glicolítica. Então, o que a gente imaginou? A gente poderia usar drogas que são comercialmente disponíveis. No caso, a chikunina, ela inibe a via tetramérica, ou a via do TEP46, que inibe a via dimérica, porque a gente imaginou que a gente queria inibir a glicólise, mas também inibir ela como fator de transcrição, que estaria relacionada a uma resposta mais pró-inflamatória. Então, o que o Daniel fez, ele fez grande parte aqui, depois ele foi para Harvard no sanduíche e fez lá com o grupo do Riela, foi mostrar que se eu inibisse a via tetramérica, eu tinha um prolongamento do transplante de pele. Se eu inibisse a via da tetramérica, a mesma coisa, então eu aumentava aqui. E se eu colocasse as duas inibições, seria esse lilás aqui, a via estaria muito mais... o enxerto de transplante era quase que aceito em 100 dias, né? Ou seja, tirando uma molécula da via glicolítica e uma molécula que tem um potencial de fator de transcrição, eu tinha uma aceitação importante no transplante de pele. Isso estava relacionado a uma diminuição do número de células CD4, diminuição do número de células CD8, e essas células produziam menos IL-1-beta, menos IL-6, e tinha aqui, só para mostrar, uma diminuição das células dendríticas, né, e células dendríticas ativadas. Então, eu fazia um shutdown importante da minha resposta imune no contexto do transplante experimental. Bom, isso a gente tratou o camundongo por inteiro, mas eu iniciei a história dizendo que eu acho que o queratinócito é uma célula importante.
Então, para isso, a gente construiu um camundongo, né, onde eu tirava especificamente a molécula PKM2 de queratinócito. E aí eu transplantava esse queratinócito que não faz de forma nenhuma essa via a metabólica usando a PKM2, e vocês veem que o transplante ele é super prolongado, né? Se eu desse provavelmente um pouquinho de CTLA4-IG ou anti-PD1, eu teria talvez uma aceitação plena. Então, mostrando que PKM é importante, provavelmente importante na célula semi-imune, mas sozinho numa célula parenquimatosa, né, numa célula residente, que é o queratinócito, ele era super importante. Então, o que eu queria mostrar para vocês é que o metabolismo de células, seja imune ou sistema renal ou células renais, são importantes, né, no contexto de uma doença, tanto aguda como crônica. A gente fala que isso é uma reprogramação, então a célula aprende a usar outras fontes metabólicas para sobreviver frente a um insulto, a um estresse, mas isso tem consequências, e a consequência geralmente é a formação de fibrose se você não souber fazer nada. Então, conhecer esses elementos é importante para a gente saber a progressão de uma doença aguda para crônica, mas também eu acho que traz uma ideia de que a gente pode colocar isso como alvo terapêutico em terapias adjuvantes, né, para que você possa ter uma sobrevida, né, melhor daquele órgão do paciente e você reduzir aí a toxicidade de alguma dessas drogas imunossupressoras. Então, eu agradeço, aqui não deu certo coisa, mas o nome, todo mundo estava aqui, o Daniel estava em vermelho porque ele fez grande parte. Esse é o site do laboratório, então vocês podem visitar, a gente tem algumas facility, expertise em algumas coisas, e a gente colocou aqui as principais colaborações que a gente tem hoje no momento e as agências de fomento que nos patrocinam. É isso. Obrigado. Meus parabéns aí pela sua apresentação. Muita gente acha que esse assunto é muito difícil. E, evidentemente que parece difícil, não é difícil porque você trabalha 30 anos com ele e você, no dia a dia, o seu dia a dia é lidar com essa situação. Então, se torna um assunto que, para quem não trabalha, quando eu comecei a estudar transplante experimental, era interleucina 2, o CD máximo era CD8. Eu vi que já tem CD80 e tem CD não sei quanto já. Então, você continuou estudando da forma como você estuda. Então, o assunto não é difícil ou é fácil. Ele depende do tipo de investimento que você faz no assunto e ele passa a ser parte do seu cotidiano. Até teus amigos trabalham na mesma direção. Agora, nós temos bastante tempo. Eu queria ter uma discussão, assim, que, como eu estou mais nessa área de desenvolvimento de pessoas do que especificamente no assunto como você apresentou. Você falou da FAPESP. A FAPESP tem um recurso grande, que ela aplica anualmente em pesquisa, mas o recurso que a FAPESP aplica não é suficiente para você motivar ou para você pegar um aluno de iniciação científica e que ele mora longe, ele vai morar perto da escola, porque ele vai receber uma bolsa razoável. Então, até uma forma de inserção social, inserção científica daquele aluno, independente dele se tornar um pesquisador no futuro. Depois, também, o valor da bolsa do mestrado, do doutorado, especialmente do pós-doc, ele é muito baixo, assim, proporcionalmente ao valor que a FAPESP investe. Então, parece que o projeto é mais importante do que a pessoa. E a pessoa que vai fazer essa história como você fez. Então, tem pouca gente querendo repetir a mesma história que você fez, porque ela é dura. Vai ser difícil fazer isso. Então, eu tive a oportunidade de conversar bastante com o Zago. Talvez, assim, você tem que aumentar muito o valor da bolsa de quem vai estudar como você estuda, e o projeto é desproporcional o valor da bolsa com o valor do projeto, que você aplica no projeto. É isso mesmo? A vida é dura e eu posso dizer que é duríssimo para quem segue o caminho. Então, não sei, eu seja. Não. Mas o senhor está certíssimo. E eu acho que, assim, duas coisas. A FAPESP ela é uma agência de fomento à pesquisa. Então,
o que está escrito no estatuto dela é que ela financia pesquisa. Se você olha para a CAPES, ela é uma coordenação de apoio a pessoas, então a CAPES deveria financiar eminentemente as bolsas. Então, uma parte do orçamento da FAPESP ele é direcionado para a bolsa. Depois da conversa que o senhor teve com o professor Zago, os índices que a gente vai anunciar depois de quarta-feira de reajuste de bolsa foram foram maiores esse ano do que nos anos passados. Então, realmente, quarta-feira tem o Conselho Superior da FAPESP, eles vão homologar, e se homologar o que foi discutido, as bolsas elas vão ter um aumento de forma importante, baseado exatamente no que você falou. Não existe pesquisa se você não tem as pessoas que fazem pesquisa, e essas pessoas são eminentemente pós-graduadas. A única coisa que a gente fala é que a FAPESP ela não tem essa política de inclusão e pertencimento, ela considera que isso é da instituição. Então, a instituição ela precisa vir com essa parte de, adicionalmente a uma bolsa, trazer alguma forma que permita que essa pessoa fique na universidade, que seria a permanência, né? E que você inclua pessoas que não têm tantas condições, que seria uma inclusão. Então, a gente cobra das instituições, e a gente sabe que numa federal como a Unifesp, o orçamento é super difícil, foi contingenciado, agora vai ter o PAC, vai devolver, mas comparativo a uma outra universidade que tem autonomia financeira como a Unifesp, a USP, a Unicamp e a Unesp, a gente entende que é mais fácil para elas fazerem esse tipo de coisa. Então, a FAPESP ela vai contribuir de uma forma melhorando essas bolsas, como o senhor falou. E uma outra coisa que o Márcio fez, que ele mudou, e seguindo o que o senhor falou, agora, quando você pede um projeto na FAPESP, você pode colocar todas as bolsas que você quer dentro do projeto. Porque senão você tinha que pedir no balcão. E aí, muitas vezes, no balcão, a sua chance de ganhar era menor do que se você coloca dentro do projeto. Estava falando para o Lúcio. Se você ganha as BCOs, que são bolsas acopladas ao orçamento, você depois só indica quem é a pessoa que vai utilizar. Então, você tem a segurança de que essa pessoa vai fazer aquele projeto. Você ganhou. Se você ganhar um projeto sem bolsa e depois você vai aplicar a bolsa, aí você tem que olhar currículo, demora, então você desacopla e tudo mais. Então, a gente está tentando acoplar essas duas coisas, que é fomentar a pesquisa com formação de pessoas. E a gente espera que dê certo. É difícil, mas não desiste. Não siga o meu caminho. Lúcio Hélio, quem mais? Nilson, obrigado pela sua apresentação. Não acho que seja um desestímulo, pelo contrário, é sempre muito inspirador ouvir você falar, a forma como você raciocina, como você se coloca, e sempre foi. Eu tive bastante contato com você, tive a sorte de ter tido você como preceptor na época que eu era residente. Então, acho que, pelo contrário, assim, para mim, pelo menos, é sempre uma fonte de inspiração. Assim. É duro, assim, é muito profundo, mas mesmo assim, isso a gente vai pensando na nossa prática e vai gerando questionamentos e instigando a gente. Eu teria vários, mas eu vou me restringir a 2 para deixar a oportunidade para as outras pessoas. Lógico que você focou um pouquinho nas possibilidades terapêuticas, utilizando bloqueadores do metabolismo, né, energético. Eu queria saber se nós temos, antes da oportunidade de tratar bloqueando essas vias, de mensurar e avaliar isso como biomarcadores ou mensuração da atividade imune para predizer processos específicos como a rejeição. Essa é a primeira pergunta. E a segunda, eu queria conversar um pouquinho sobre sepsis, porque esse é um tema que tem me interessado. A gente tem começado a estudar um pouco sepsis no transplante, porque é uma área que tem pouca informação, né? E muito do que você falou me lembra os processos que ocorrem na sepsis por causa do imunometabolismo na sepsis pela falta de oxigênio. E é impressionante como a gente suspende a imunossupressão, os pacientes sobrevivem e eles não rejeitam. Tem a ver com o que você está estudando e de que maneira. Depois é a Lilian e o Walter. Lilian Carolina, depois o... Tá, vamos lá. Assim, Lúcio, não tem como. Isso tem que trabalhar com esses métodos de detecção de biomarcadores, né? E assim, se você passou, você não estava assim, quem passou visita nos posters da ATC, várias vias metabólicas sendo detectadas em urina, sendo detectadas em plasma e até em biópsia, né? E aí você tem as ferramentas, você pode utilizar ressonância nuclear, Raman, todos você consegue, por espectroscopia, meio que saber se você absorveu luz ou não absorveu, porque é uma das características da mitocôndria. Então, você tem que fazer isso e vocês estão num lugar confortável, porque o paciente faz xixi.
E aí você consegue dosar, né, de forma não invasiva exatamente o que acontece no ecossistema do rio. Então, eu iria para isso, né? Existem grupos, eu acho que vocês já estão colaborando com algum desses grupos, coincidentemente, eles apareceram também na minha trajetória. Eu acho que vocês têm que apostar alto nisso, porque é uma ferramenta que vocês podem muito precocemente ver o que vai acontecer lá na frente. Uma das palestras lá no ATC, eu estou só colocando porque está muito fresco na minha memória, de apresentação oral, foi um grupo de Miami, eu acho, não sei, e eles trabalharam com os inibidores de STGL2 em transplante. Então, ela mostrou um trial clínico grande, e ela mostrou que tinha um efeito benéfico, mas ela não tinha mostrado os dados de resposta imune. E ela só respondeu umas perguntas dizendo que ela acha que os linfócitos estavam menos ativados. Na mão da gente, quando a gente trabalha em modelos de inflamação, em modelos de câncer, todos esses inibidores de metabolismo de glicose, que em teoria estão ali só para homeostase, têm um efeito não canônico. Então, a metformina, a gente já tinha trabalhado com 10 anos atrás, metformina em câncer de pele, a gente mostrava que ele aumentava o CD8, produtor de interferograma antitumoral. Então, uma droga que mexia no metabolismo tinha uma atividade antitumoral. Já tem trabalhos mostrando que quem usa metformina tem menos câncer de próstata, mama, por aí vai. Então, esses novos inibidores estão lá. Então, essas drogas que mexem no metabolismo de várias dessas vias que eu mostrei para vocês são na prática clínica de vocês. O problema é que a gente não olha para esses efeitos dela. A gente está olhando para o efeito canônico, que eu chamo, né? O que está na bula, o que a gente compra o remédio para aquilo. Então, eu acho que tem efeitos não canônicos off-road. Da sepsis. Para a gente, né, e a gente trabalhou com sepsis muito aqui na Unifesp, com a Ângela, lá na USP, e o grupo de Ribeirão Preto, do Fernando Cunha, é o grupo, junto com o Salomão daqui, que mais trabalha sepsis. O que a gente sabe é que você tem essa alteração na resposta imune. Historicamente, falava que esses pacientes tinham mais célula T reguladora, depois mostrava que eles tinham uma hiperativação, que parecia aquela época da Covid, uma síndrome macrofágica de ativação. Depois viram que, na verdade, você tem uma resposta defeituosa, que você não consegue responder de forma adequada frente a um estímulo. E isso é alteração metabólica, a gente fez no Seahorse para o Reinaldo Salomão. A via é essa. O que eu diria, que eu acho que a gente às vezes não olha, e é o que o pessoal lá está olhando, são as células residentes, são as células que você não mede na corrente sanguínea, porque elas estão no enxerto, né? E elas são mais difíceis de você analisar, porque elas estão ali sentadinhas, peritúbulo, perivaso, periglomérulo. E essas células, elas são as células que vão determinar o teu fenótipo, porque elas ficam lá comandando tudo, sentadas na ondulação. E essas células, com certeza, elas foram metabolicamente alteradas nas células. Eu pedi para a Lilian, ela trabalha com a Dulce, ela você conhece a Lilian, ela trabalha com a Dulce e ela... A Dulce lá do lado. Isso, a Dulce está ali do lado. E ela tem nos ajudado bastante na obtenção de recurso, ou no processo de obtenção de recurso junto à FAPESP. Então, só para fazer um paralelo, nós... nos 25 anos iniciais aqui do hospital, nós sempre trabalhamos com financiamento da indústria farmacêutica, financiamento local, o que desenvolveu um grupo enorme. E agora nós começamos a trabalhar a obtenção de recurso e fazer projetos de pesquisa, que são aqueles projetos financiados pelas agências públicas. E ela tem ajudado muito nisso. E tem um passo seguinte agora, que nós estamos começando a ver como nós podemos fazer, além das conexões que nós temos com várias universidades nacionais, como nós podemos fazer esse tipo de conexão que você mencionou, que é com universidades internacionais, para poder sair um pouco assim dos 20 mil transplantes para um pouco mais de pesquisa. Mas eu ainda não vou estudar o CD80. Eu vou ficar só no... Eu tenho que focar nessa parte e de vez em quando eu vejo. Mas o CD está que número que está? Está 200 e tanto. 200 e tanto. Lilian. Ô, Lilian, o microfone, a Lilian Dulce, o microfone está desligado. Oi, desculpa aí que estava ligado o microfone. Eu e a Lilian estávamos aqui assistindo
fantástica a sua palestra, Nils, incomensurável. Mas nós estávamos conversando aqui, eu e a Lívia, e a gente viu, quando você falou de sepsis, aí você até respondeu uma parte da sepsis, e num estudo que nós fizemos, nós vimos que existe um balanço muito forte entre ACE e ACE2 da sepsis, e principalmente o que a gente enxergou, principalmente nas células mesangiais, em caso de sepsis, que uma via de sinalização não é pela proteína G, mas pela beta-restina. Aí eu queria te perguntar qual é o papel importante da beta-restina nesses mecanismos atualmente, porque tem sido muito discutido isso. Olha, Dulce, vamos lá. O que eu sei um pouco de beta-restina? Eu acho que muitos desses receptores que a gente fala, a gente mostrou para vocês, eles são modulados em qualquer processo inflamatório, né? Você pode tanto aumentar como você pode diminuir. Parte disso é porque eles recirculam dentro da célula, né? Então, a célula, quando ela é ativada, ela às vezes perde o receptor. A gente viu isso no AKT3 há 20 e tantos anos atrás, quando a gente dava para os pacientes. De repente, o linfócito estava lá, mas ele não tinha o marcador CD3 porque ele recirculava. E essa recirculação ela é dependente de beta-restina, catenina e tudo mais. Então, assim, eu acho que ela está envolvida em quase todos esses processos, principalmente porque esses transportadores lá que eu falei de glicose, eles ficam, né, recirculando dentro da célula. Então, eu acho que é um marcador super importante, talvez de viabilidade, né, e de como que essas células estariam. Acho que é um caminho que pouca gente está fazendo, então vocês têm aí um hotspot para correr atrás. De novo, né, o fato de vocês terem urina, isso é um avanço frente a um transplante de coração, um transplante de fígado, um transplante de pâncreas. Eu acho que isso precisa ser, talvez, muito bem explorado, porque existem ferramentas que conseguem dosar grande quantidade e de uma forma que não é tão cara, mas é extremamente prática, entendeu? E pelo volume que vocês têm, vocês conseguem fazer de forma prospectiva, coisa que a gente... Obrigada, viu? Velho. 40 anos atrás, quando nós começamos a usar ciclosporina, nós tínhamos uma suspeita de que nós ganharíamos seletividade e especificidade na intervenção do sistema imune. E 40 anos depois, com um número muito grande de outras moléculas, nós percebemos que isso possivelmente não vai acontecer. Você mostrou o imunometabolismo possivelmente como um alvo terapêutico. Você acha que essa mesma dificuldade nós vamos ter desenvolvendo drogas que vão intervir no imunometabolismo, ou seja, a plasticidade, a redundância do sistema imunológico vai escapar dessas drogas que serão administradas cronicamente? Olha, assim, não, assim, você vai ter no mesmo que acontecer com a ciclosporina e tudo mais. O que a gente pensa é que você pode ser um adjuvante ao você usar essas drogas em concentrações mais baixas e tudo mais. Acho que a única especificidade que hoje tem na área que a gente está trabalhando é CAR-T, né? Quer dizer, em algum momento, para essas rejeições de hipersensibilizados ou pacientes que tenham recidiva pós-transplante, vocês têm que ir para uma terapia individualizada, seletiva, que aí é a única que você tem. Fora disso, eu duvido que a gente tenha. O que a gente quis mostrar no PKM2, no queratinócito, é que a gente só olha para o sistema imune, né? Então, eu fico imaginando quanto que o túbulo ajuda numa rejeição e não é só alvo, porque a gente via nas biópsias, né, que o Moura, Denise, o professor Marcelo ali, tem, assim, o núcleo está perdido, não tem borda escova, a gente fica, coitado daquele túbulo, né, sofreu tanto. A visão da gente hoje, não, esse túbulo ali, ele está com raiva de todo mundo e mandando ver as células produzirem. Então, a ideia foi mostrar que ele também é um ator, né, digamos assim, disso. Então, de alguma forma, se eu fosse tirar da jogada, eu não tinha que só olhar para o sistema imune, mas essas células. Então, e uma segunda pergunta, não sei quantos slides você mostrou, mas em 70% deles você falou da via da mTOR. Da importância dessa via como sensor de nutriente, de metabolismo. Como você encara esse insucesso
da aplicação clínica dos inibidores da mTOR, não só na prevenção da rejeição, mas em outras doenças renais? Eu imaginava que essa era uma pergunta. O que é engraçado é aquilo que você falou antes, né? Você estava todo mundo sobre essa disparidade em modelo experimental ser humano. Nos modelos experimentais, essa é uma via que funciona de forma assustadoramente bem. Assim, muito bem, e você consegue para tumor, você consegue para vírus, você consegue mostrar de forma eloquente que você tirando ela da jogada, aquilo lá desaparece, né? Quando você vai para paciente, aí você é o cara para responder, não sou eu, graças a Deus. Eu não consigo, e eu não sei se é porque a concentração que a gente usa em humano não pega o mTOR2, e no camundongo talvez, eu tiro 2 também. A gente, quando mexeu no mTOR2, a gente viu uma coisa super interessante, que era a alteração de citoesqueleto e migração celular. Ou seja, quando eu inibia em camundongo, eu tirava tudo. Ela não só não andava, como ela não andava e não produzia nada. Nos seres humanos, eu não sei se essa célula continua andando, né, ela faz alguma coisa e produz menos. Então, existe isso. Agora, e mais do que o mTOR, que também, quando eu inibo, eu tiro da jogada uma outra que estava junto, que é o CEMIC, né? E o CEMIC é super importante para fazer TH2 e para você captar glicose. Então, não sei se em camundongo eu tiro 2 vias, enquanto que em humano eu só tiro uma via. Mas acho que é isso, vocês sabem, né? Ô, Nilson, eu queria te agradecer assim, pela tua brilhante apresentação, pela tua carreira, né? E tua dedicação assim, nessa área que você estuda, como eu falei, começou no Interleucina 2 e agora está muito longe, o CLD está muito longe, e você domina isso, conversa sobre isso de uma maneira tão segura, e que, como o Lúcio mencionou, isso não deve ser um estímulo para as pessoas que têm a natureza para fazer essa carreira como você fez, tão brilhante assim. Parabéns, né? Nós começou aqui na escola, eu tive a honra de ser orientador do seu mestrado. Você fez uma carreira brilhante, parabéns mesmo. Agora, nós saímos do lugar que... Nós vamos falar do fechamento da parede abdominal, que é uma que é dependente de mTOR, né? Na semana que vem nós vamos falar nem o mTOR, nem assim, o fechamento da parede, ele influencia tanto, está mais complexo ainda, está no nível, você entende mais do que a parede. Então, nas próximas semanas, nós vamos falar sobre o fechamento da parede abdominal, evidência e técnica, é o Dr. Diego que vai falar dentro dos extremos, assim, da imunometabolismo para o fechamento da parede. Então, eu queria te agradecer, e deixar a última... Não, obrigado, então, é um prazer. Acho que o estímulo que tem que ter dado, né? É isso, eu comecei no laboratório do professor Medina, ficava lá, né? Depois dava os plantões. Tinha um laboratório. Você tinha um laboratório. E a gente fazia pesquisa experimental, mas eu estava plantando, eu ia para as diálises, ia lá para São Camilo. Quer dizer, nunca a gente deixou, né, de ser realmente médico, mas eu nunca achei que ser só clínico valeria a pena. Eu acho que tem que ter um lado experimental, tem que ter a cabeça no que está acontecendo, tem que pensar experimentalmente. Se tem uma forma de vocês serem diferentes de todo o resto, é isso, né? E a Unifesp tem isso. Se vocês não aproveitarem, acho que o mundo passou e vocês ficaram. Então, go for it. Obrigado.